Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Esta é a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, na qual nós vamos acompanhar nestas mensagens. Nós já vimos o prefácio e estamos vendo o primeiro capítulo. São compostas a carta por completo de 3 capítulos. Nesse capítulo número 1, discípulas e discípulos nos caminhos da missão, nós estamos aprofundando no tema do sexênio, de 2012 a 2017, e neste capítulo 1 nós temos como tema motivador do sexênio, e nós trabalhamos com ele os 3 conceitos importantes que nós desejamos ampliar: discípulos e discípulas, caminho e missão. E agora nós vamos trabalhar das páginas 13 a 15, trabalhar o conceito missão. E um texto na qual a carta do Colégio Episcopal não coloca, mas que, se fosse para eu escolher, eu escolhi este texto, pois não colocaram nenhum versículo-chave para o conceito missão. No meu entendimento, seria o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vemos que é claro o objetivo de Deus de nos capacitar com poder, com virtude, é uma capacidade que vem através da pessoa do Espírito Santo, que vem sobre nós e que nos faz testemunhas de Jesus sobre toda a terra, até nos confins da terra, mostrando que nós não recebemos o Espírito Santo para um fundo em si mesmo, apenas para ter um regozijo, uma alegria, uma experiência com Deus. Não que eu não possa ter essas coisas, mas o alvo do Espírito ao descer sobre nós é sermos testemunhas para irmos por todo o mundo, uma missão que Deus confia a nós, a sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Missão, sem dúvida, é o núcleo desta carta pastoral, é o entendimento acerca de missão. Todas as nossas motivações, programações, planejamentos em todas as áreas da igreja precisam passar pelo caminho da missão. Os discípulos e as discípulas não caminharem em torno de seus projetos, mas a partir do projeto estabelecido por todos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a igreja não tem um fim em si mesma. Nós, como os discípulos e discípulas de Cristo no século XXI, nós somos chamados para andar pelo caminho de Cristo. E esse caminho de Cristo é uma missão que é confiada por Deus a nós, na qual é estabelecida pelo próprio Jesus. O que significaria então a missão? Os dicionários vão definir missão como incumbência, encargo, dever a cumprir, obrigação. Nós que recebemos uma missão estamos a serviço de estamos a serviço e temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros para cumprir a tarefa que nos foi delegada. Deus confiou algo a nós. Isso não vai ser feito por anjos, isso não vai ser feito apenas pelo Espírito Santo, apenas pela palavra. Apenas por sermos discípulos e discípulas. Mas se somos verdadeiros discípulos e discípulas, nos colocamos no caminho e nós realizamos a missão de Deus que Ele incumbiu, que Ele colocou sobre a sua igreja, porque a missão é de Deus. A igreja não é o verdadeiro centro da missão, mas a missão está em revelação do amor de Deus em Jesus Cristo. Nós não somos o alvo de Deus. O alvo de Deus
é o mundo, mas Deus vai usar do seu corpo, da sua igreja, para alcançar o mundo. Como que Deus vai alcançar o mundo? Através da sua igreja. E à medida que a igreja receber essa revelação do amor de Deus por todo o mundo, essa igreja vai. Por isso a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a nascente da missão. O escritor de Hebreus diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus e é perfeito à semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, o teólogo Emil Brunner definiu com muita propriedade: a igreja vive pela missão como o fogo existe pela chama. Igreja e missão caminham juntas. Da mesma maneira, a missão gera unidade, evangelização, testemunho e serviço. A missão é de Deus e a missão é de Deus é confiada a mim e a você. E Deus só não alcançou todo mundo porque nós, como igreja, temos falhado. Aonde que está Deus no mundo? Deus está no mundo, na igreja, uma igreja que tem que ser revestida com poder do alto do Espírito, que tem que ter o Espírito Santo, que tem que ter a palavra, mas é a igreja que vai realizar a missão de Deus no mundo. A igreja vive pela missão. A igreja não é algo para ficar presa, fechada em si mesma em quatro paredes. Mas a igreja tem que viver pela missão, assim como o fogo existe pela chama. Sem chama não existe fogo, sem fogo não existe chama. A igreja caminha junto com a missão, pois foi Deus que confiou a nós essa missão. E o nosso alvo como missão é o reino de Deus. A Igreja Metodista, por meio dos seus documentos, tem definido a missão de Deus no mundo, é estabelecer o seu reino, participando da construção do reino em nosso mundo pelo Espírito Santo, constituiu-se na tarefa evangelizadora da igreja. O reino de Deus é o alvo do Deus Trino e significa o surgimento do novo mundo, da nova vida, do perfeito amor, da justiça plena, da autêntica liberdade, da completa paz. Tudo isso é introduzido em nós e no mundo como semente que o Espírito Santo está fazendo brotar, como temos em Romanos 8, 23. Temos as primícias do Espírito aguardando a adoção de filhos. Ou ainda em 2 Coríntios 1, 21, 22, mas aqueles que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Meu irmão, o nosso alvo é o reino de Deus, é expandir o reino de Deus nessa terra. Com o Espírito Santo, com a palavra que Deus nos confiou, nós vamos o quê? Expandir o reino de Deus nessa terra. Mas para que esse reino seja expandido na terra, é feito através de nós, discípulos e discípulas, que nos colocamos no caminho de Jesus, e o caminho de Jesus é o caminho da missão. Por isso que nós não somos o fim em si mesma, a igreja não é fim em si mesma, mas a igreja vive para evangelizar, para transformar, para mudar, para trazer ao mundo o que falta nele. Vida, nova vida, perfeito amor, justiça plena, completa paz, autêntica liberdade, que é uma liberdade sem o pecado. E é Deus que nos adota, que nos dá as premissas do Espírito, é Deus que nos unge e nos sela, companheiro do Espírito em nossos corações para esta missão. Por isso, nós como igreja somos vocacionados para a missão. Ou seja, o papel da igreja é a missão.
A razão da igreja está no fato dela ser vocacionada para a missão. São prioritárias as ações que promovem a vida nova em Cristo Jesus, a justiça, a paz e o bem-estar das pessoas e da sociedade em geral. Por isso é preciso manter fidelidade aos fundamentos da fé cristã e obediência ao mandado de Cristo. Sendo assim, nós, bispa e bispos da igreja, reafirmamos que somente a missão justifica a presença da igreja no mundo. Por que a igreja continua no mundo? Porque ela é vocacionada para a missão. Porque nós não aceitamos Jesus e vamos direto para o céu? Porque Deus vai nos confiar a palavra dele. Nós vamos ser testemunhas dele nessa terra para levar a mensagem da salvação, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica, e por isso que o nosso evangelho tem que ser como o evangelho do apóstolo Paulo, que ele dizia não se consiste em palavra de persuasão humana, mas em poder do Espírito Santo. Por que nós estamos aqui? Não para nós darmos nota para o ministério de louvor, para a pregação do pastor, para estarmos juntos, unidos, apenas para termos comunhão, mas nós estamos no mundo para fazer a missão de Cristo. Se assim somos discípulos e discípulos verdadeiros, Jesus chama Pedro: não temas, doravante você será pescador de homens. Ele não chama Pedro com fim de si mesmo apenas para ele ser apóstolo, apenas para ele ter um título, apenas para ele ter o poder do Espírito. Não! Chama para que ele seja um pescador de almas, porque a igreja é vocacionada por Deus no sentido de ser preparada, de existir, de ter uma afinidade para estar no mundo. A razão é a missão. E como que começa essa missão? Começa na igreja local, que nasce o compromisso missionário. O lugar da missão, para que tenha fertilidade, ou seja, para que ela dê fruto, é a partir da igreja local, do bairro, da cidade, depois da nação e do mundo. Temos como fundamento a prática missionária de Jesus, que ele fez, que ele enviou e que ele nos comissiona agora. E nós vamos fazer isso através da dinâmica, da capacidade, do poder, da virtude do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até nos confins da terra. Eu creio que a igreja não tem mais poder hoje porque ela está fechada. Uma das razões é que ela está fechada em si mesma. Por que nós não recebemos o poder do Espírito? Porque nós estamos fechados em nós mesmos. Por que nós não curamos? Por que nós não expulsamos? Por que nós não são acrescentados dia a dia os que são salvos? Por que não há batismo no Espírito, não há nova vida, não há transformação? Porque são poucos os frutos? Porque nós estamos fechados em nós mesmos. E se nós estamos fechados em nós mesmos, nós morremos. Mas se nós somos discípulos e discípulos verdadeiros, nós vamos realizar a missão de Deus com fidelidade, com obediência, esperança e amor no chamado de Cristo que nos vocaciona a falar assim: vem e segue-me, vem e ande pelo mesmo caminho que andei, porque ele mesmo disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará sozinho, mas se ele morrer, dará muito fruto. E por isso que Jesus escolheu a cruz. Ele falou: ninguém tira a minha vida, mas eu dou por mim mesmo a minha vida, porque eu quero. E por que ele morreu? Para que hoje nós pudéssemos ser adotados pela fé em Cristo, porque todos os que recebem Jesus, Deus deu o direito, a permissão de se tornarem filhos de Deus. E agora o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, porque Cristo está à destra de Deus, intercede por nós, e ele roga ao Pai para que envie o Espírito. Todas as pessoas que seguem a Cristo são enviadas nos caminhos da missão para produzir um discipulado vigoroso e cheio do Espírito Santo. Por que você tem o Espírito Santo? Por que nós temos? Para irmos, para fazermos a diferença, e começando na nossa igreja local, começando participando dos pequenos grupos que nós temos, começando com os nossos vizinhos, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho,
com os nossos familiares, porque nós recebemos do Espírito para fazer esta missão. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós continuamos no mundo, porque Deus nos encarrega, nos vocaciona, nos confiou esta missão de expandir o reino dele através da igreja. Precisamos de uma peumatologia, doutrina do Espírito Santo profética, crítica e transformadora da realidade brasileira, carismática, vivida na diversidade dos dons, ministérios, serviços concedidos pelo Espírito Santo, livremente a todos os crentes, comunitária, o povo sobrepondo a máquina burocrática, as lideranças personalistas e missionária, voltada para fora da instituição metodista em direção ao povo brasileiro. Meu irmão, cheios do Espírito Santo, nós vamos testemunhar a Cristo primeiramente com as nossas vidas, assim como nesse lixo que nós estamos acompanhando dos nossos políticos que estão ridicularizando esses juízes que são idôneos, que não ficam amedrontados com o poder desses homens e que querem fazer a justiça da maneira correta no nosso país, e esses políticos, então, dizem que esses homens são crentes e que se acham comissionados por Deus. Para quê? Para transformar a nossa sociedade, para transformar a nossa política, para transformar o jurídico, o executivo, o legislativo do nosso país. Se nós somos igreja, nós vamos transformar o meio na qual nós vivemos com um testemunho de Cristo vivendo em nós, levando a palavra, levando o amor, levando a missão de Deus voltada para o povo brasileiro e não fechado em nós mesmos, e não criando pequenos reinos, impérios que engrandecem o nome de homens, mas com profecia, com crítica e transformador da realidade brasileira. Assim, John Wesley foi enfático: vamos todos ter um só objetivo, vivamos só para isto, para salvar as nossas almas e as almas daqueles que nos ouvem. Nós temos que entender que nós, como igreja, vivemos para salvar almas, nos salvar e levar o máximo de almas que nós podemos conosco. O próprio John Wesley dizia: me dê 100 pregadores que nada temam senão o pecado e nada desejem senão a Deus. E não me importa se sejam clérigos ou leigos. Tais homens sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus na terra pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder, autoridade do nome de Jesus, pelo discipulado verdadeiro, por estarmos no caminho de Jesus e por estarmos realizando a missão de Deus de trazer o seu reino nesta terra. Meu irmão, nesse capítulo 1, nós vimos discípulos e discípulas, o conceito, os discípulos de caminho, o conceito de caminho e o conceito de missão. E eu coloquei aqui esse círculo que mostra que discípulos e discípulas estão no caminho, que estão na missão. Não tem como eu ser discípulo sem estar no caminho de Jesus, sem estar na missão que Deus confiou de levar a sua mensagem pelo poder do Espírito, sendo testemunha nessa terra e sendo agente transformador que leva a santidade bíblica por toda a terra. Está tudo interligado. Não tem como eu querer só ser discípulo, só ser salvo e conhecer a Jesus e viver fechado na igreja. Não, se eu sou um discípulo, eu ando pelo caminho de Jesus, que é o caminho estreito, o caminho apertado, que renega a si mesmo, que nega-se a si mesmo, que perde a sua vida, que toma a sua própria cruz e que anda pelo caminho da missão que Deus confiou a nós, a sua igreja, para alcançar o mundo, transformar o mundo, trazer o reino de Deus. Está tudo interligado. Por isso nós somos discípulos e discípulas no caminho da missão que produzem frutos de uma vida santificada. A nossa visão é uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. E a nossa missão é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Foi confiado a nós. Tendo Deus conosco,
porque Deus é conosco, porque Ele nos confiou a palavra, o Espírito Santo, porque Ele confiou essa tarefa a nós. E por isso agora nós encerramos esse primeiro capítulo dessa carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, aprofundando o tema discípulos e discípulas nos caminhos da missão, o tema do sexênio. Agora que nós entendemos que é ser discípulo e discípulo, o que é caminho, o que é missão, nós vamos partir então para produzir frutos de uma vida santificada. Oremos, Pai, no nome de Jesus. O teu Filho nos confiou uma missão, mas para atendermos essa missão, primeiramente, nós temos que ser discípulos e discípulos do Senhor, que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que guardam todas as suas palavras que o Senhor ordenou e que sabem que o Senhor é conosco, porque o Senhor disse que está conosco até na consumação dos séculos. E porque nós somos discípulos, nós andamos pelo caminho de Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E se nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus, nós ouvimos a sua voz e o seguimos. E o seguimos perdendo a nossa vida, vivendo para a vontade do Pai, vivendo para sermos pescadores de almas e assim vivendo a missão de Deus de trazer o reino de Deus através do Espírito Santo, através da palavra que vive em nós, que habita em nós, que nós guardamos nosso coração para não pecar contra ti, que nós guardamos nosso coração para podermos dar fruto a 30, a 60 e 100 por um. Por isso nos ajuda a sairmos das quatro paredes, entendermos que a igreja não é fim em si mesma, entendemos que nós não estamos na igreja para darmos nota para o sermão do pastor, para a mensagem do pastor, para o grupo de louvor, para o que nós sentimos no culto, mas que nós somos e estamos como igreja para trazer o teu reino, para ganharmos almas, salvarmos as nossas almas e salvarmos almas. Nós temos que odiar o pecado, viver uma vida santificada, para irmos e fazermos discípulos para a glória do teu nome. Nos capacita e nos ajuda, que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.